ancorado em Cristo, vai representar a estabilidade, o sustentáculo e o fundamento para que a gente possa edificar as nossas vidas de maneira sólida e de maneira concreta em Cristo, e não na nossa força e não somente no nosso querer. Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, nesta terça-feira, onde nós estamos dando continuidade a essa temática de janeiro, esperança. E eu tenho certeza que o programa de ontem já começou a abrir a sua mente para compreender o que é literalmente ter esperança. E nós vamos aprofundar um pouco mais. Você já viu também de onde que parte e de onde encontramos essa verdadeira esperança, mas hoje eu quero trazer um aspecto interessante sobre esse assunto, esperança embasado sempre em Cristo. Mas antes eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no nosso canal. Você está aqui assistindo em qualquer momento do dia, em qualquer data, mas você veio aqui interessado pelo tema que nós estamos falando, pelo assunto que está sendo tratado no título ou aqui através das informações desse vídeo, faz a sua inscrição e nos acompanhe diariamente. Lembrando que o Acordando para o Propósito ele é de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. São muitos programas ao longo do ano para nós termos aqui o nosso momento de reflexão e aprendizado da Palavra de Deus. E você que está aqui chegando novo, aí você vê que todo dia eu faço aqui a abertura e falo bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. Aí quando eu falo, você deitou, dormiu, isso diz respeito ao seguinte, parece tão simples, né? Deitar e dormir. Mas o que o salmista nos traz aqui como ensinamento é que essas coisas naturais da vida, elas também têm um valor muito grande. Deitar, dormir e levantar é porque o Senhor está nos sustentando. Logo, o Acordando para o Propósito também é uma celebração à vida concedida por Deus. E eu fico feliz que você esteja aqui partilhando com a gente desse momento no Acordando para o Propósito. Que você possa estar aqui durante muitos dias ao longo do ano. Se inscreva no canal como foi solicitado, curte, comenta, compartilha, porque é importante. Nós estamos recebendo novos inscritos no nosso canal e temos certeza que através da tua cooperação, da credibilidade que você está dando para nós, outras pessoas também vão conhecer aquilo que nós fazemos aqui diariamente. Se você tiver sugestões também, você pode deixar aqui nos nossos comentários, você pode se comunicar conosco. Lembrando, meu Instagram é @edvaneyfernandes. Se você quiser me seguir lá no Instagram também, sempre tem alguma coisa interessante que nós compartilhamos. Aliás, nós usamos as redes sociais e a tecnologia para poder difundir a mensagem do Evangelho. Portanto, é o que nós compreendemos ser o instrumento da internet, das redes sociais, da tecnologia, como instrumento de compartilhar as boas novas e assim estabelecer o reino de Deus. Olha, hoje você deve estar aí perguntando, aonde que eu encontro essa verdadeira esperança? Aí você assistiu ontem, você já tem uma dedução clara. Se nós temos que começar 2025 com esperança e entendemos que o Senhor Jesus ele nos dá, para além das questões temporais, uma ideia de esperança por conta das suas promessas, aí fica fácil de responder. Aonde que eu encontro a verdadeira esperança? Mas o que é verdadeiramente a esperança em Cristo? Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que é verdadeiramente a esperança em Cristo? Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui alguns versículos que tratam sobre a ideia da certeza. Olha isso que eu estou falando para você, da certeza da promessa. Nós vamos ler aqui alguns versículos de Hebreus, capítulo de número 6, que tratam sobre a certeza da
promessa. Olha, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 16. Hebreus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16. Você acompanha aí, se você tiver com a sua Bíblia, você pode escrever: estou com a minha Bíblia em mãos, ao colocar aí uma figurinha da Bíblia para poder nós termos a certeza que você está aí com a sua Bíblia. Eu sempre falo, nós usamos aqui a NVI, Nova Versão Internacional, um texto bem interpretativo das Escrituras Sagradas, que traz uma boa compreensão para você, sem perder de maneira fidedigna a mensagem da Palavra de Deus. Diz assim, Hebreus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento se confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra ao santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, esse texto aqui, ele trata sobre, como eu disse, a certeza da promessa. E, obviamente, como nós já relatamos ontem aqui, trata sobre o aspecto da promessa em um caráter celestial, num caráter de promessas eterna, sobre aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo realizou. Agora, eu quero frisar aqui algo interessante para você nesse texto, porque principalmente no versículo 19 diz que temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Firme e segura. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Aí eu queria que você começasse a pensar assim, olha, se nós temos essa esperança das coisas relacionadas a tempos que nós ainda nem estamos desfrutando, e isso permanece em nossos corações por intermédio da obra de Cristo, você já deve ter compreendido algo aqui interessante. Então veja, a verdadeira esperança nada mais é do que aquela esperança que está fundada na nossa fé em Jesus Cristo. Então, isso já é uma resposta para você. Então, quando nós temos esperança em Cristo, esta esperança, ela pode ser denominada como a esperança verdadeira. Por quê? Por conta da estabilidade que nós temos sobre aquilo que nós estamos esperando. Às vezes as pessoas falam de esperança somente pelo viés daquilo que elas desejam alcançar, do sucesso profissional, do sucesso material, do sucesso familiar. E eu posso dizer para você, tudo isso não tem problema algum, pelo contrário. É lícito que você busque e tenha a esperança no sucesso profissional, no seu sucesso material, no sucesso da sua família, obviamente. Agora, será se nós podemos testar a nossa esperança no sentido de saber se ela literalmente é verdadeira? Como que eu posso pensar nesse aspecto da esperança verdadeira? Primeiro, a esperança verdadeira, ela tem uma estabilidade em relação ao acontecimento que nos faz caminhar com esperança. Vê se você consegue compreender. Vamos usar como base os próprios objetivos da vida. Então, você tem um objetivo na vida. Você tem a garantia de que esse objetivo se tornará uma realidade e um fato para você? Sim ou não? Talvez não, né? Por quê? Porque isso está dentro de um aspecto do âmbito natural, de coisas, de circunstâncias, de perspectivas, como nós falamos. Então, veja que a verdadeira esperança, ela vai além. No sentido de que nós temos a capacidade de não parar e sim continuar, mesmo que
mesmo que a perspectiva e as circunstâncias elas não sejam favoráveis para esse determinado objetivo. Pense, por exemplo, na salvação. Para quem crer no Senhor Jesus como Salvador de sua vida, é inevitável crer que ele literalmente nos concedeu a salvação. Você duvida disso, por exemplo? Você acredita que Jesus é o Salvador da sua vida? Logo, você vai achar de maneira muito clara, na verdade, você vai ter a certeza muito clara de que é impossível que essa esperança ela venha estar desassociada ao resultado daquilo que esperamos ou daquilo que esperançamos. Então, por exemplo, a salvação. A salvação, ela vai fazer com que a nossa esperança no que Cristo nos prometeu em relação à salvação faça com que a gente caminhe, independente das circunstâncias. Por exemplo, as circunstâncias do teu dia, as circunstâncias do que foi o teu 2024, não são suficientes para poder aniquilar a obra da cruz do Calvário, por exemplo. Então você está entendendo? A verdadeira esperança, ela dá estabilidade em relação ao resultado que esperançamos. Aí eu vou ter que usar aqui a palavra usada pelo autor dos Hebreus. Veja o que ele fala aqui no versículo de número 19. Temos esta esperança como âncora. Temos esta esperança como âncora. Você já viu o que é uma âncora para um navio, por exemplo? Você já reparou o que é uma âncora para um navio? Quando um navio ele está ancorado, ele só tem segurança da sua estabilidade por causa da âncora. Porque é a âncora que traz estabilidade da onde esse navio está. Então, um navio ele pode parar num determinado lugar, ok? Pode até desligar os seus motores, pode parar todo o seu funcionamento. Agora, esse navio, se ele não estiver ancorado, ele jamais vai ter estabilidade, ele não vai permanecer naquele lugar, ele não vai permanecer naquela centralidade. Então a esperança em Cristo, ela funciona exatamente como uma âncora. Por quê? A âncora traz estabilidade para você permanecer. Ok? Então faça aí a alusão ao que nós estamos falando aqui sobre o navio. Então o navio ele permanece ancorado e aí você tem a certeza de que ele está num determinado lugar. Um navio, por exemplo, que ele não esteja ancorado, o que vai acontecer? Parece simples, né? Mas é a maneira de pensar. Se um navio parar, mesmo que num lugar que possa ser seguro, mas ele não estando ancorado, o que vai resultar? Vai resultar em que a maré vai levar esse barco para qualquer lugar. Então, se você imaginar que ele está num porto, que ele está numa ilha ou em qualquer outra localidade marítima, o fato de um navio não estar ancorado vai fazer com que qualquer vento, qualquer maré, qualquer onda leve esse navio. Agora, coloque a sua vida numa conjuntura de ilustração em que você é um navio e de que a esperança em Cristo é a âncora. Então, a verdadeira esperança é Cristo. E a verdadeira esperança, ela vai te ancorar na vontade de Deus. Então, quando você permanece em esperança, na verdadeira esperança que é Cristo, considere-se ancorado em relação àquilo que o Senhor te prometeu, em relação àquilo que você tem batalhado, que foi através do que Deus te direcionou. Porque não adianta a gente ficar sonhando os nossos sonhos se esses sonhos não forem os sonhos de Deus para nossas vidas. É muito normal aqui na internet as pessoas falarem sobre muitas coisas, objetivos, sonhos, como eu falei aqui, no âmbito material, no âmbito financeiro, no âmbito familiar. Agora, parece que tudo isso é voltado para um grande egoísmo. Não é? Ah, eu quero tudo, mas será se tudo que você quer é tudo que Deus tem para você? Eu quero dizer para você que a tua esperança, ela, estando em Cristo, ela vai ancorar você em lugar de estabilidade, e vai fazer com que você permaneça no centro da vontade de Deus. Agora, estar ancorado através dessa esperança
não significa que você não vai ter adversidade, que você não vai ter turbulência. Pelo contrário, vai ter do mesmo jeito. Lembre-se, as circunstâncias são eventos à nossa volta. As perspectivas são os nossos olhares para o que está acontecendo ao nosso redor. Agora, quando a nossa perspectiva de pensar a esperança é através da verdadeira esperança em Cristo, sinta-se ancorado no centro da vontade de Deus. E aí, o fato de um navio estar ancorado não significa que vai parar de chover, que vai parar com que a tempestade tenha um potencial, ou que haja vento, ou que haja onda, ou que haja maré. Não. Mas qual é a garantia que a âncora dá para o navio? Estabilidade e sustentáculo no centro de um determinado lugar. No caso aqui da nossa alusão, no centro da vontade de Deus. Então pense, a perspectiva de esperança aos olhos naturais, ela está fadada às circunstâncias e à perspectiva natural, porque assim o é. Agora, quando nós esperançamos em Cristo, aí é para além das circunstâncias, além das perspectivas, além da tempestade, além da maré, além das ondas. Por quê? Ancorado em Cristo vai representar a estabilidade, o sustentáculo e o fundamento para que a gente possa edificar as nossas vidas de maneira sólida e de maneira concreta em Cristo, e não na nossa força e não somente no nosso querer. Eu quero dizer para você aqui, terminando o Acordando para o Propósito dessa terça-feira, onde nós estamos ainda trazendo alguns fundamentos sobre a esperança em Cristo e que vamos aqui destrinchar em muitas outras frentes. Eu quero dizer para você o seguinte: nós já demos a dica ontem aqui. Você quer edificar a sua esperança, você quer esperança sólida, você quer a verdadeira esperança que vem de Cristo? A gente já falou. Não vai haver possibilidade de viver essa esperança, essa conjuntura de verdadeira esperança, se não for através da palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar você aqui, permaneça conosco no Acordando para o Propósito nesse mês de janeiro. Durante todo esse mês, o nosso tema é esperança. E nós estamos ancorados na verdadeira esperança, que é Cristo. Essa é a esperança que vai nos ancorar no centro da vontade de Deus. É o Senhor Jesus Cristo, a nossa verdadeira esperança. Você que pode, feche seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos estar orando para poder encerrar o Acordando para o Propósito dessa terça-feira. Pai, nós louvamos o Teu nome e, Senhor, nós Te agradecemos. Pedimos a Ti, Senhor, que de fato a esperança vinda do Teu Filho amado Jesus Cristo possa ancorar as nossas vidas no centro da Tua vontade. Por isso nós oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito.